Olá, eu sou o pastor Wilson de Oliveira, de volta com a nossa aula de síntese bíblica. Agora vamos falar sobre 2 Reis. 2 Reis é uma tragédia em escala épica. Este livro dá continuidade à história narrada em 1 Reis, na qual vemos os navios de Israel e de Judá quase naufragarem ao navegarem em direção a uma completa tempestade de reis idólatras. Um povo desobediente e superpoderes malignos. O que acontece em 2 Reis? O livro de 2 Reis começa com a partida de Elias. O sucessor dele, Eliseu, realiza muitos milagres, incluindo a cura de um homem com lepra e a derrota do exército sírio sozinho. Deus instrui Eliseu a apontar um novo rei da Síria e um de seus profetas assistentes unge Jeú, rei de Israel. Jeú mata Jorão, filho de Acabe, e a rainha mãe Jezabel. Atalia, a filha de Acabe e Jezabel, havia se casado com um dos reis de Judá. Quando seu filho morre, Atalia toma o trono e tenta aniquilar a família de Davi, matando todos os netos dele. Porém, um sobrevivente, Joás, que havia sido escondido no templo, 7 anos depois, é tirado do esconderijo e coroado rei, e sua avózinha malvada é morta. A descendência de Davi sobrevive. Os eventos narrados em 2 Reis mostram o contexto histórico dos escritos de profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e Oséias. E o que eles prediziam a todo tempo era a destruição dos reinos do norte e do sul pelas mãos de seus inimigos. Israel é o primeiro reino a ser destruído. Em 722 a.C., depois de muitos anos de ameaças, o Império Assírio o invade. O reino do norte é destruído e todas as pessoas são levadas em cativeiro. As 10 tribos de Israel desaparecem do mapa. Judá, o reino do sul, segue cambaleando por mais cerca de 150 anos. Judá até consegue ter alguns reis bons, como Ezequias e Josias, mas também deixa de adorar a Deus, e em 586 a.C., os babilônios invadem Jerusalém. O templo é destruído e a maioria dos líderes judeus é levada cativa para a Babilônia. Por que este livro é importante? O 2º livro dos Reis mostra que Deus está no controle e revela como a invasão dos reinos de Israel e de Judá serviu como um instrumento de julgamento de Deus. Aqueles que escreveram e compilaram o livro de Reis estavam provavelmente exilados na Babilônia e não estavam lá por acaso, pois o exílio foi a punição que receberam por causa de sua contínua desobediência a Deus. E para finalizar, uma curiosidade. Eliseu era careca. Quando alguns jovens zombaram da calvície do profeta, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Está no capítulo 2, versos 23 e 24. E assim concluímos a síntese de 2 Reis. Retornaremos depois para falar sobre 1 Crônicas. Até lá e que Deus te abençoe.